O Brasil terminou o ano de 2019 com 11 milhões e 600 mil pessoas sem trabalho em dezembro, segundo dados divulgados pelo IBGE e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados nesta sexta-feira. Apesar de ser a menor taxa de desemprego em 3 anos, o estudo mostra outro lado da moeda, mais desanimador: o crescimento da informalidade. O contingente informal bateu recorde e hoje chega a 38 milhões e 400 mil pessoas, o maior número desde 2018. Para falar sobre esses dados e o que eles representam para a economia brasileira, eu converso com o coordenador de Relações Sindicais do Diese, José Silvestre. Boa noite, Silvestre. Seja bem-vindo mais uma sexta-feira aqui no seu jornal. Tudo bom? Obrigado, tudo bem. Bom, nós vimos um tímido recuo, nessa questão do número de desemprego. Isso significa que há uma política definida, no caso, no combate, efetiva no combate ao desemprego, Silvestre? E a gente está no caminho certo? Não existe uma política efetiva voltada para combater o desemprego. O que a gente teve nesse trimestre, outubro a dezembro de 2019, tem que ser levado em conta a questão da sazonalidade. Ou seja, nesse período, normalmente, você tem uma melhor performance no mercado de trabalho. Sobretudo porque você tem setores como o comércio, que contrata muita gente. Trabalhos temporários, trabalhos temporários, trabalhos por tempo parcial. Claro, tem dentro disso também trabalhos formalizados. Mas isso não é motivo para comemoração, porque isso é uma coisa muito pontual e sazonal. A gente precisa ver qual vai ser o comportamento do mercado de trabalho ao longo do ano vigente para ver se efetivamente isso melhora ou não. Aparentemente, não tem nada que indique uma melhora do mercado de trabalho. A taxa de desemprego tem reduzido, mas uma redução muito pequena. Não tão significativa, que dá uma grande perspectiva. Pode falar. Então, que não dá grande perspectiva, porque a pesquisa também mostra, além dos quase 38 milhões e meio de pessoas na informalidade, que o emprego formal no mercado de trabalho, no setor privado da economia brasileira, ele não cresce, ao contrário. Se nós pegarmos como referência 2014, você tem, lá nós tínhamos... 2014 não, melhor, 2015, que é um ano da recessão, nós tínhamos lá 35,5 milhões de pessoas formalizadas no setor privado e hoje tem cerca de 32,3 milhões de pessoas. Então, o que cresce, na verdade, no mercado de trabalho é o emprego precário e informal. E, Silvestre, e a tão falada carteira verde e amarela, Nós vimos isso muito durante 2019. Você acredita que ela tem força para a retomada da economia e principalmente na questão do crescimento do emprego com carteira assinada, por exemplo? Como a gente pode ver essa questão da carteira amarela nesse ano de 2020? Não acredito que essa forma de contratação, chamado contrato de trabalho verde e amarelo ou carteira verde e amarela, que é voltada para um público jovem, ou seja, de 18 a 19 anos, o que a gente vai ter ali é muito mais vantagem para as empresas, tá certo? Porque para o trabalhador. A empresa vai ter o fundo de garantia, a alíquota cai de 8 para 2. Segundo, a taxa, o empregador fica isento da contribuição previdenciária, ou seja, do alíquota patronal do INSS. E do outro lado, o trabalhador, por exemplo, desempregado, que recebe o seguro-desemprego, teria que contribuir com a previdência numa alíquota de 7,5%. Então, não me parece que a carteira de trabalho verde e amarela vai trazer nenhuma vantagem. E uma coisa que é importante frisar é o seguinte: os dados do CAGED, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, mostram que onde o Brasil gerou emprego formal nesses últimos anos, em particularmente em 2019, foi exatamente na faixa de renda de 1,5 até 1,5 salário mínimo, que é exatamente essa faixa que a carteira verde de trabalho, a carteira de trabalho verde e amarela quer atingir. E nessa questão, falando do governo, no início de 2019, a meta do governo era, nessa questão do desemprego, chegar a um número inferior a 2 dígitos, ou seja, 10%. Nós já estamos em 2020 e a gente viu que estamos bem distantes aí dessa meta que o governo disse querer fechar o ano de 2019. Nós temos hoje 11 milhões e 600 mil pessoas desempregadas, a gente está na casa dos 11%. Há uma perspectiva de melhora? A gente fala isso até para nós brasileiros e para quem está desempregado em casa também, Silvestre? Claro.
Infelizmente não tem perspectiva de melhora significativa no mercado de trabalho. Só um dado, a taxa de desemprego, né, em 2014 era cerca de 6,8%. Nós estamos com 11%. Ou seja, isso é 70% superior à taxa de desemprego de 2014. Né? Então, pelo desempenho da economia, a gente não percebe, né, que a economia tenha, se ela não cresce, ela não tem capacidade, né, de gerar emprego, principalmente emprego de, digamos assim, de qualidade, emprego formal, com todos os direitos, com a cobertura dos acordos coletivos de trabalho, convenções e assim por diante. Então, infelizmente, não é isso que está apontado para 2020. Ou seja, temos muito que ver ainda, talvez não coisas tão boas relacionadas à economia, né, Silvestre? Sim, porque vamos levar em conta o seguinte, nós tivemos uma recessão entre 15 e 16, cujo produto interno bruto teve uma queda de cerca de 7,5%, e de lá para cá, 17, 18 e 19, a economia cresceu ao redor de 1%. E mesmo para 2020, as estimativas otimistas dão conta de quê? De 2,5%. Mas a gente pouco já viu esse filme. No início de 2019 se dizia que cresceria 2,5% e cresceu cerca de 1%. Perfeito. Silvestre, obrigada pela sua participação. Bem-vindo aqui à nossa Casa Nova. Espero que você tenha gostado. E sexta-feira tem mais GES. Obrigado, estou à disposição.